Raça, eu quero conversar com vocês de uns casamentos. Um casa... Sobre esse casamento aqui maravilhoso que eu fiz. É meu segundo contrato. Segundo casamento que eu fechei na Horror Film, meu segundo casamento. E. E assim, sabe uma coisa que eu aprendi? Lá em 2019. Nossa, mano, esse casamento não foi em 2023, 20, ou 24? Então, guys, é aí que tá. É sobre isso que a gente vai falar. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu tinha muito medo de filmar casamento. Porque eu sempre soube que o casamento, a gente tem duas missões dentro de um casamento: deixar os noivos tranquilos, despreocupados se a gente vai entregar um bom resultado ou não, e principalmente, né, principalmente entender que num casamento a gente está trabalhando com duas histórias que têm sub-histórias muito impactantes. Seja essas histórias desde superação, de muita dificuldade que os noivos passaram e finalmente estão realizando aquele casamento naquele dia, ou seja, de problemas familiares, onde as duas famílias não se bicavam muito, mas os dois se apaixonaram, ou os pais não aceitavam o casamento da noiva com o filho ou do filho com a noiva. Cara, existem várias histórias, diversas histórias, mas infinitas histórias, saca? E cada uma dessas histórias importa. Tipo, eu sempre soube disso. Todo, toda referência que eu tive sempre falou isso. O, é, Em escolas que eu tive, cursos que eu fiz, a gente sempre entendeu isso. A gente, os que eu fiz, né, particularmente. É, uma das coisas principais que a gente sempre falava era sobre isso. Não era nem composição. Ah, a gente vai usar enquadramento X, enquadramento. Não. Um casamento, os noivos têm que ter certeza disso. E você tem que passar isso pros noivos. A minha preocupação sempre foi essa, porque você olha pra mim, mano, muita gente olha pra mim, o Mauro não faz casamento, não é possível. Eu, no meu próprio casamento, o pessoal ainda acha que o casamento não é meu, às vezes. Então, assim, essa é a minha preocupação, de cuidar da história dos noivos e de fazer com que para fazer com que tudo que eles passou no final, quando eles verem o filme, demore o tempo que demorar, mas quando eles verem o filme, eles falam, valeu a pena. O Mauro realmente não tinha que me preocupar, porque ele realmente passou o sentimento que a gente tinha ali. E, e eu vendo algumas coisas recentemente, né, já tem uns dias já tem uns meses já, de casos que me deixam indignado. Eu tava trabalhando em um material desse casamento aqui, né, mais um material desse casamento aqui, e tava pensando nisso, cara. Porque nesse casamento aqui aconteceu tudo bem, foi tudo certo, foi tudo maravilhoso. Um negócio que eu converso com uma outra cerimonial direto é que a gente precisa de pessoas, cara, que entendam isso dentro de um casamento. Por quê, guys? Aí a gente entra vários assuntos aqui também, várias camadas, né? Mas principalmente o valor que é um casamento. Quanto que custa um casamento, cara? Saca? Um casamento não é um negócio barato, não. Então, às vezes, ali a gente tá trabalhando com algo que os noivos batalharam muito para poder ter esse casamento. Seja o casamento mais simples possível, né? Os noivos batalharam muito pra chegar nesse dia pra poder pagar o casamento, entendeu? Ai, que pagou barato, que não sei o que, esses pobres, saca? Não é assim, cara. Talvez os caras passaram 3, 4 anos juntando dinheiro pra chegar no dia do casamento. Vestido do casamento é caro, ao aluguel, maquiagem, às vezes para poder passar todo o processo ali. As madrinhas, padrinhos, às vezes paga passagem pra vir tio lá da PQP pra vir no casamento. Então, tipo assim, nós temos que ter esta noção de que um casamento, primeiro, não é barato. Segundo, a gente não tá fazendo favor. Terceiro, o casamento, os noivos, eles não podem estar preocupados com nada e eles têm que acontecer do jeito que eles querem, cara. Aí existem alguns fatores, né? Que aí é bom você também, aí é parte de alinhamento. Eu falo pra todos os noivos meus, ó, se for ter laser, tira o laser, porque eu não vou colocar minha câmera num laser, né? Vai foder meu sensor da câmera. Onde tiver o laser eu não vou filmar. E não filmo mesmo, e já deixo lá no contrato.
Então é melhor retirar o laser, coloca outra coisa lá, entende? É, outra coisa, cara, já vi cerimonial trocar o local do casamento da noiva pra um outro local que ela não queria, saca? Ah, vai chover, que não sei o que, eu mudo meu nome se não chover. E acabou que não choveu, fez um negócio num outro lugar lá, tipo, e brigou com a noiva. Isso me deixa muito triste, velho. Me deixa muito triste mesmo, porque no final das contas as fotos que a gente foi fazer não deu certo, aí começa a preocupar a noiva, um monte de coisa começa a dar errado. Então assim, isso me deixa. Isso me deixa muito, muito triste. Eu tava lembrando desse trem agora, eu falei, pô, vou gravar um vídeo e falar com o pessoal sobre isso. Então assim, guys, vocês aqui do canal, se um dia for casar, às vezes abre mão do vídeo ou da foto do casamento de vocês, mas não abra mão de uma pessoa que vai organizar o casamento para vocês. Decoradora, é, 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 decoradora, sei lá, a cerimonial, eu não sei como é que funciona no meio delas, tá? Até uma parte meio leiga minha nessa parte, né? Meio burrice. Mas abram mão às vezes do vídeo, acho que a foto é até mais importante em questão de armazenamento e tudo mais, né? Que aí você faz com todos os padrinhos. Mas se você fizer questão mesmo do vídeo, parcela o negócio, mas do. Não abra mão do. do de ter uma boa cerimonial, de ter uma boa decoradora, né? Acho que na parte da comida o pessoal não incomoda tanto assim. Porque é importante, cara. É muito importante vocês terem isso. E até aqui um corte aqui pro Instagram, trazer pra vocês, que que é, poxa, é essencial, cara. É essencial vocês terem paz no dia do casamento de vocês, vocês têm que desfrutar, né, cara? Vocês têm que aproveitar esse dia incrível de vocês. Vocês não podem ficar ficar assim à mercê. Vocês têm que ter Vocês têm que ter, saca? Ó, esse pré-wedding aqui, a gente deu um desencontrão muito grande. Quando a gente se encontrou, o sol já tinha ido embora, né? Aí foi só essas imagens aqui. Eu acho que eu fiz 4 takes só do casal. Eu posei no local, fui sair de lá no outro dia. Fui pra uma fazenda, posei na fazenda. Fiquei lá até de manhã pra fazer mais algumas imagens de assets. Porque eu me incomodo com isso. E remarcamos a data pra gente fazer o pré-wed. De novo, foi só essas imagens que eu fiz. Não fiz mais nenhuma outra, né? Então assim, pessoal, não tenham medo, não tenham medo de disso, saca? Fazer o corte agora lá pro canal. Eu vou postar isso aqui na íntegra mesmo no YouTube. Mas assim, ó, vamos lá. Noivos e noivas, nunca abram mão de ter o casamento de vocês bem organizado. Tenham uma boa cerimonial, tenham uma boa decoradora. Ah, não vou conseguir contratar o vídeo se eu contratar uma boa cerimonial. Abram mão do vídeo. Mas se fizer muita questão, parcela, conversa. Existem várias formas de parcelar, de fechar os pacotes, tá? Eu não tô falando pra que vai fechar comigo, eu tô falando no geral mesmo. Porque eu já vi os casos que eu tinha citado aqui no vídeo, né? De cerimonial brigar com a noiva enquanto a noiva tá no making off, cara, ligar pra brigar, pra incomodar. Decoradora perguntando, onde é que eu coloco flor? Não, gente, não é assim. A gente tem que trabalhar pra fazer com que vocês estejam felizes, tranquilizar vocês. E parece que tem gente que parece que acha que tá fazendo um favor. Não é um favor, você tá sendo pago pra fazer isso, cara. Então, assim, óbvio, imprevistos acontecem. A gente tem alguns mais toda hora, toda hora. E aí chega nos momentos ali da gente fazer as coisas, a gente percebe que a cerimonial tá mais perdida que o fotógrafo, o videomaker e a noiva.
E aí é nós que às vezes tem que tranquilizar a cerimonial, ensinar a cerimonial, olha, primeiro a gente faz por ordem, vamos fazer por ordem as fotos, vamos fazer as fotos com os padrinhos primeiro, né? E às vezes, agora eu vou dar minha opinião aqui sincera, é preferível fazer o ensaio dos noivos aqui, igual eu tô falando, deles, para depois fotografar os padrinhos, com os padrinhos e depois com os noivos. Noiva e noivo, se possível, faça um ensaio com a gente primeiro. Porque se você for deixar para fazer depois, você vai estar muito cansada e cansado. O ensaio não vai ficar legal. Aqui eu tô falando na parte do vídeo, tá? Vocês vão estar cansados, vocês vão estar querendo sentar logo, tá? Então faça primeiro o ensaio com a gente, faça as fotos com os padrinhos, com os convidados depois, com os padrinhos, entendeu? Deixa pra fazer com eles depois. Cerimoniais, pelo amor de Deus, organiza essa parte pra gente, porque é muito importante. É muito importante. A gente tá na parte criativa de vídeo, a gente tá ali criando conteúdo. A gente vai filmar o que tá acontecendo no recinto. Se vocês fazem, se vocês fazem isso e não organiza isso, é o que acontece, entendeu? Entendeu? Porque, porque os noivos acham que fez muita coisa, acham que fez conteúdo demais pro vídeo ali. Dá a sensação de, nossa, nós fez muita coisa. Mas acaba que vocês não fizeram nada, né? Às vezes 3, 4 minutos que a gente. Às vezes 10 minutinhos que a gente fica fazendo vídeo ali, foto, não deu 10 segundos do vídeo. Então, assim, vocês têm que ter noção, vocês têm que ter essa noção de espaço. E obviamente, isso é conversa. E às vezes já aconteceu também, eu falei, não, vamos fazer. Olha, você tem que fazer. Só que, não, eu cansei, tô cansada. Não tem problema, Mauro, não tem problema. Eu falo, não, se você tem certeza que não tem problema, então tá tudo bem. Se a noiva tá falando que não tem problema, o noivo também, aí explica, né? Vai ficar um vídeo curto, vai ficar menor. Não tem problema não. Eu falei, então tá bom. Porque cansa. Cansa muito. O vestido é pesado, os trem é pesado. Então assim, acho que se eu pudesse falar um negócio pra vocês, seria isso. Beleza? Então é isso, bye bye. Eu fui!